Olá, seja muito bem-vindo para a nossa Academia Bíblica, a Academia Bíblica da Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi. Tem como objetivo olhar para aspectos teológicos e bíblicos da nossa caminhada e nos aprofundarmos mais nestes temas. Nós estamos encerrando hoje a nossa jornada sobre o que é missão integral. Caminhamos aí com o livro do René Padilha, que você está vendo aí na tela, a imagem dele, ao longo dessa jornada. Então vamos, sem mais demoras, para a nossa última aula. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este dia, pela oportunidade de aprendermos cada vez mais sobre o teu reino. Ensina-nos, ó Deus, a cumprir o nosso papel no teu reino. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.
Nesta última aula vamos falar sobre missão e plenitude. Nos últimos anos, os círculos evangélicos testemunham o crescimento de uma inegável preocupação com mais coerência entre o reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor e a missão da Igreja. Se a autoridade de Cristo se estende sobre toda a criação, o povo que confessa seu nome é chamado a relacionar sua fé com a totalidade da vida humana e da história. Nada que afete o homem em sua história está isento da necessidade e da possibilidade de colocar-se em submissão a Cristo. E nada, portanto, está fora da esfera do interesse cristão e missionário. Isso é o cumprimento de Efésios 1, 9 e 10, que diz: agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu propósito. E o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. A missão é, portanto, uma consequência lógica da soberania universal de Jesus Cristo. Sendo firmada na soberania universal de Cristo, a pregação da Igreja não pode se resumir à apresentação sistemática de princípios éticos e morais. A pregação passa a ser orientada para se cumprir o propósito de Deus. Ora, se o propósito de Deus é reunir sob a autoridade de Cristo tudo o que há, não há como você e eu fazermos separação entre do mundo e da Igreja, sagrado e profano, pois somos chamados a sermos o fermento a agir sobre toda a massa. A pregação da Igreja não pode ser um discurso separatista que afasta o pecador, mas sim a mensagem do Evangelho firmada em raízes bíblicas. A falta de conhecimento bíblico é crônico e fortalecido pela falta de leitura e interpretação de texto, o que permitiria uma melhor compreensão dos contextos e cenários bíblicos. As mensagens pregadas nos púlpitos é uma das formas que diagnosticamos a saúde de uma igreja. Se o sermão não aponta para Cristo, não fala da realidade do povo, apresentando Cristo como autoridade e caminho nesta realidade, nós temos uma igreja que se esqueceu do próprio Cristo. O segredo essencial de toda pregação renovada e renovadora não é dominar certas técnicas, mas ser dominado por certas convicções, que têm suas raízes em pressupostos bíblico-teológicos comprovados. A teologia é sempre mais importante que a metodologia. Consequentemente, a reflexão teológica não é algo optativo, algo que pode ou não estar presente na vida da igreja. É uma responsabilidade cristã inegável. Na pregação do Evangelho é que a igreja proclama nova vida em Cristo Jesus, reafirmando a pregação do próprio Jesus. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, que satisfaz. João 10, 10. Vida plena, em abundância. O conceito usado por Jesus é expresso no Antigo Testamento com o termo shalom. Literalmente, shalom significa paz. Não estamos falando da ausência de guerra ou conflito, mas de completo bem-estar, vida em harmonia com Deus, com a criação e com o próximo. Shalom é um dom de Deus que inclui todas as bênçãos vinculadas à sua presença e sua ação na história humana. Os profetas anunciaram a vinda do Shalom de Deus, a plenitude de Javé. O Novo Testamento afirma que Jesus é o Messias e com ele veio a era do Shalom. Um aspecto essencial da vida que Cristo oferece é a comunhão com Deus, a vida eterna que consiste em conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como enviado de Deus. Este reconhecimento se dá no cumprimento da missão, quando vivemos como Cristo viveu. Ele, o pão da vida, saciou a fome da multidão. Ele andou entre nós, curando e fazendo bem. É assim que devemos viver. Há algo errado quando se recorre ao ensinamento de Jesus para defender uma interpretação espiritual da missão cristã, deixando de lado o aspecto físico e social da vida humana. Se somos discípulos de Cristo, estamos convocados a participar de sua missão,
compartilhar com os demais tanto o pão que sacia a fome espiritual, como o pão que sacia a fome física. Nessa caminhada, as igrejas não são ilhas isoladas. A dimensão da missão é também ecumênica. Este é um termo que é cercado de preconceito pelos evangélicos. E evangélico, que por sua vez é um termo cercado de preconceitos pelos ecumênicos. Mas deixando de lado as polêmicas semânticas, necessitamos aprender a conviver com a diversidade cristã. E quem bem nos ensina isto é o apóstolo Paulo. A relação de Paulo e Timóteo é uma daquelas que os cristãos gostam de enfatizar quando tratam de assuntos como preparação para o ministério, companheirismo e pastorado. Mas eu quero enfatizar outro aspecto que me chama a atenção, logo no momento em que Paulo pede que Timóteo siga. Vamos à Bíblia. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que eles os acompanhassem em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Atos 16, 1-3. Em respeito aos judeus da região. Essa é uma expressão que revela um aspecto bastante interessante. Os cristãos do primeiro século eram, em sua maioria, oriundos do judaísmo. No contexto de Atos 16, o concílio de Jerusalém sobre a circuncisão acabara de acontecer, e Paulo foi um dos defensores enfáticos do abandono da prática. Pouco tempo depois, ele encontra Timóteo em Listra e decide o circuncidar. Mas ele não o faz despropositadamente. Ele entende que, por conta de ser filho de um homem grego, ele enfrentaria resistência entre os judeus na hora de conversar e conviver com eles. Os apóstolos tinham o hábito de ir às sinagogas das cidades por onde passavam. Timóteo precisava estar apto a conviver e falar em momentos de celebração nas sinagogas. O que Paulo fez ao providenciar que Timóteo fosse circuncidado foi mostrar o seu respeito às práticas do judaísmo. Quando leio essa passagem, inevitavelmente sou remetido ao contexto cristão pós-reforma protestante. Há um ramo do protestantismo que se arvora os verdadeiros intérpretes da palavra de Deus. Uma postura nada reformada e muito farisaica do século I. Além disso, são terminantemente contra a relação com toda e qualquer vertente do cristianismo que não se encaixe em sua cosmovisão. Aliás, cosmovisão é um termo que deveria ser extinto do diálogo teológico, mas isso é conversa para outro momento. Paulo respeitou os judeus, não jogou pedras neles, não os chamou de hereges e adoradores de sacrifícios, nada disso. Tal qual os reformados foram perseguidos pelos romanos, os primeiros cristãos também foram perseguidos pelos judeus. E mais, pelo Estado constituído da época, o Império. A relação cristã é ecumênica. E a composição dos 12 discípulos e o concílio de Jerusalém nos revelam as diferenças de interpretação e a convivência entre as diferenças entre os primeiros cristãos. Havia diferença entre eles. E é na diferença que o reino de Deus acontece. Em 24 de agosto de 2019, a Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi inaugurou seu novo templo. Foram convidados os amigos da igreja. E no momento reservado para as autoridades eclesiásticas presentes, foi dada a palavra ao padre Valdervir Cortese, pároco da igreja Nossa Senhora da Luz, aqui próximo da nossa igreja. Em sua fala, ele usou a ilustração de um guarda-chuva, onde cada vareta é um dos ramos do cristianismo, mas que são unidos à haste principal, que é Jesus, que a todos acolhe e protege. Em tempos onde a convivência com o diferente é combatida, eu quero me unir ao padre Valdevir debaixo do guarda-chuva.
Ao invés de tentar combater aquilo que a sua cosmovisão chama de heresia, os da cosmovisão deveriam focar seus esforços em anunciar Cristo aos que se encontram nas trevas, não dentro de outras igrejas cristãs. Sigamos o exemplo de Paulo. Respeitem de onde vieram, respeitem sua história e vamos parar de olhar as outras igrejas irmãs como campo missionário, porque Jesus nos enviou para pregar e ensinar o Evangelho, não para mudar membro de igreja. Se a missão da igreja é a missão do reino de Deus, ela deve ser ao mesmo tempo evangélica e ecumênica. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que tivemos ao longo dessas aulas de aprender mais e mais sobre o Teu reino. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de aprender a viver o Teu Evangelho, a anunciarmos a mensagem libertadora de Jesus, a conduzirmos pessoas das trevas para a luz. É o que nós pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo estejam com vocês hoje e sempre. Amém e amém. Encerramos aqui nossa jornada sobre missão e vamos iniciar na nossa próxima aula a nossa jornada num panorama bíblico. Primeiro no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. Vamos compreender melhor os textos bíblicos, a formação dos livros bíblicos e como nós podemos nos valer dessas informações para melhor servirmos a Deus. Um grande abraço.